feliz, né, pastor? Aleluia. Aleluia. Meu Deus, aleluia. A vocês que Aleluia. 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 Meu Deus. cantaram essa noite, Aleluia. Aleluia. quando Aleluia. vocês cantavam, eu ouvi um pequeno grupo de house, eu vi um exército triunfante no chão. Vocês fizeram a sábia escolha de dizimar a melhor fase da vida de vocês, não se preocupe. Quantas pessoas ele espera, pastor, assim, chegar um caco cair na sarjeta, cheio de doença, o cara não aguenta mais nada, aí vem arrastando por misericórdia ainda, hein? Aí chega aqui, não aguenta carregar mais nem um saco de Filipe para rebocar a parede da igreja. Mas a mocidade é diferente. Ele dizia a flor da sua juventude. Vamos abrir a Bíblia. A palavra de Deus no livro da carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, versículo de número 18. É o texto que nos foi proposto essa noite. E eu estava meditando no dia de hoje, e eu quero falar sobre uma sábia escolha. Eu queria que você nessa noite recebesse essa palavra com carinho. E a partir de amanhã, a partir de agora, coloque essa palavra em prática. E você vai ver coisas lindas de Deus acontecendo na sua vida. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, essa palavra, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E o Senhor diz: onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que, como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Os irmãos que assim bem desejarem podem se assentar. Eu não quero ser extenso, mas eu queria que você tivesse carinho, não diretamente ao velho pregador, mas a preciosa, a extraordinária e estonteante palavra de Deus. Porque essa palavra, ela
vai salvar você, vai salvar a sua casa e as suas próximas gerações. Quando eu tinha 8 anos de idade, nós mudamos do interior do extremo sul da Bahia para uma cidade do interior. Perto da minha casa tinha uma congregação. A minha mãe, no seu trabalho, ela conheceu uma crente, uma serva de Deus. E essa mulher apresentou a minha mãe nos seus primeiros dias de aula uma pessoa linda chamada Jesus Cristo. A minha mãe chega em casa e ela conta para nós a novidade. A minha amiga, colega de escola, ela me convidou a ir a esta congregação. E diga-se de passagem, essa congregação era em frente à minha casa, continua sendo, lá na rua André Medeiros, em Teixeira de Freitas. E nós fomos para aquela igreja. Com 8 anos de idade, eu conheci o Evangelho de Jesus. Dos 8 aos 10 anos, 12 anos, a partir de 8 anos eu fiquei. Fui assíduo da escola bíblica dominical. E a partir dos 12 anos de idade, eu me enveredei, eu mergulhei de cabeça e pés, além da escola dominical, do evangelismo da igreja. E nasceu no meu coração uma chama extraordinária, uma paixão pelo evangelismo. E eu permaneci durante toda a minha vida, dos 8 anos de idade até hoje, servindo ao Senhor. E a base, a estrutura da minha vida, o anseio da minha alma não é outro, senão em toda e qualquer oportunidade que eu tenho, pegar o pior de todos os pecadores, o mais miserável de todos os pecadores, e apontar para o monte do Gólgota. E lá no Gólgota tem 3 cruzes, e eu falo para qualquer pessoa que ele pode estar no pior estágio de sua vida. Aquele que está na cruz do meio, ele é poderoso para restaurar sua vida. Aquele que está na cruz do meio, ele é poderoso para mudar sua sorte.
soberania. Eu não sou contra, é evidente que eu não sou contra quem está em evidência ou em eminência, é evidente, eu não posso discordar disso. Mas quando se trata de base, evangelho é trabalho de base, pastor. Bota uma coisa, jovens aqui, é coluna de fogo, o nome dos jovens. Ágape. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Deus, ele usa pessoas diversas. Deus, ele pode trazer de longe, ou pode tirar você daqui e levar para longe. Tudo bem, glória a Deus por isso. Mas quando se trata da igreja, onde os quadrantes da igreja, a igreja local, ela tem a responsabilidade. Eu fiz uma análise, orei a Deus, clamei a Deus, no que se diz respeito ao evangelismo pessoal. A igreja, ela pode colocar um sinal aqui onde ela está, no terreno aqui do lado da igreja, onde é a igreja sede, onde vai ser construída a igreja definitiva. E ela coloca 500 metros para lá, 500 para cá, 500 para cá, 500 para lá. Naquele quadrante de 2.000 metros quadrados, você fica uma pedra, tem 4 jovens. Cada jovem vai campear esse quadrante de 2.000 metros quadrados. Quando essa igreja local ela não suportar mais esse local, esse quadrante, ela não suportar mais fisicamente, vai nascer a necessidade de se expandir as trilhas dessa igreja para mais 2.000 metros quadrados. E se Deus quiser, e como Deus quer que o reino dele, o evangelho da graça, libertador e salvador, ele se expanda, vai para longe. A partir daqui, os tentáculos dessa igreja, dessa congregação, elas vão continuar crescendo de forma extraordinária. Mas eu volto ao início da palavra. Deus, ele trabalha a partir de mim, ele trabalha a partir da igreja local, ele trabalha a partir do jovem local. Por isso que o jovem da igreja, o ministério da igreja, ele precisa estar atento ao que Deus está falando com ele, ao que Deus está tratando com as suas bases, porque Deus, ele olha lá de cima. E se você começar a buscar a Deus, se você começar a clamar a Deus, se você começar a orar a Deus, se você começar a buscar a direção de Deus para a sua vida pessoal, familiar e ministerial, Deus, ele vai se manifestar e ele vai falar ao seu coração e ele vai começar a trabalhar de forma tão extraordinária, tão terrível, que você mesmo vai se assustar com o que Deus vai começar a fazer a partir de você. E você me pergunta nessa noite, mas pastor, espera aí, Deus, quando ele quer trabalhar em um lugar, Deus, quando ele quer trabalhar numa comunidade, Deus, quando ele quer avivar em lugar, uma igreja, quem Deus usa, ou até mesmo onde Deus vai buscar este homem, esta mulher em especial, para ele usar. E eu queria te convidar nesta noite a palavra. Primeira coisa, quem Deus escolheu, ou quem Deus escolhe, ou quem Deus chama para uma grande obra. Olha o que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 6, a seguir, diz da seguinte forma: o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Verso 8: levanta o pobre do pó e desde o monturo ele
que Deus vai, quem Deus usa, ou quem Deus resgata, quando Ele quer fazer uma grande obra. Deus, Ele é tão tremendo, o nosso Deus, Ele é tão forte, o nosso Deus, Ele é tão poderoso, o nosso Deus, Ele é tão extraordinário, que Ele desce ao lixo e resgata o homem. E você me pergunta, mas por que, pastor? Eu vou te responder essa noite, porque esse Deus, Ele é poderoso para salvar, esse Deus, Ele é poderoso para libertar, esse Deus, Ele é poderoso para transformar a vida e pôr em evidência aquele que ninguém dá valor. Deus, Ele valoriza quem ninguém dá valor. Deus valoriza quem ninguém dá valor. Pastor, eu me sinto excluído, sem direção, eu vivo cabisbaixo, eu não sei mais o que fazer da sua vida. A palavra de Deus para você hoje você é alvo do resgate de Deus, você é alvo da unção de Deus, você é alvo de algo grande de Deus para a sua vida. Então se prepare para ser impactado, porque Deus quer te usar no propósito dele. Deus quer, Deus vai, Deus pode te usar para algo grande, mas a partir de onde? A partir do nada. Para você ter noção do que é esse Deus e o que esse Deus faz, para você não ficar com dúvida. Eu saí daqui, poxa vida, o irmão falei, deixou dúvida no meu coração. Então, se fosse necessário, nós íamos criar uma doutrina sobre isso aqui hoje, porque tem mais de 2 referências. Salmo 103, versículos 5, 6 e 7 diz assim, eu vou ler a partir do 5, que eu acho lindo. Quem é semelhante? Olha, a quem se assemelha? O Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, ou está nos céus, que se inclina para ver o que se passa sobre a terra. Eu vou parafrasear, eu vou ilustrar para você receber melhor, para você colocar no seu coraçãozinho e não sair daqui com dúvida. Está dizendo assim, a quem se assemelha, quem se parece, ou quem é como o Senhor nosso Deus, cujo trono está nos céus. E Deus, Ele quer olhar a terra, Deus, Ele quer me ver, quer ver você. A Bíblia diz que nosso Deus, Ele se curva para passar, para dar uma conferida sobre a terra. Esse nosso Deus, Ele é tão extraordinário que o salmista, ele segue falando que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Aí ele vai lá no monte de lixo e ele acha um homem, ele diz assim, ele ergue no pó o desvalido. O que é desvalido? Desvalido é aquele que não vale nada, é aquela pessoa que todo mundo olha para ele, pastor, e fala assim, esse aí, isso não vale nada, isso aí não tem reciclagem para ele já acabou o ciclo. Para quase tudo nessa vida tem um ciclo.
Eu vou te levantar. Eu vou fazer algo agora com você, sim, Senhor. O que tu irás fazer comigo? Eu vou te lavar com a minha graça. E agora eu vou te encher da minha graça. Eu vou alegrar seu coração. Eu vou te colocar sobre uma rocha. Eu vou deixar você firme na minha presença, em cima da minha rocha. E essa rocha tem nome. Essa rocha, a rocha ferida de Meribá. Ela está aqui nessa noite. A rocha clamante. Ela está aqui nessa noite. Eu vou te colocar sobre a rocha. Você vai ficar firme. Você vai ficar firme. Eu vou te colocar entre príncipes. Para quê, pastor? Para que todos olhem para ele e digam: esse aí foi aquele que eu olhei para ele de lado quando ele estava no lixo. Eu não dei nada por ele, mas Deus deu. Eu não acreditei, mas Deus acreditou. Eu não achei que ele tinha jeito, mas Deus disse: para a sua vida tem jeito. Glória a Deus, Quantos aqui acreditam que para a vida daquele que está caído na sarjeta tem jeito? Quantos aqui acreditam que o Deus da unção, o Deus todo-poderoso, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que fez aquela mulher entrar com essa de alma aqui nessa noite e ouvir Deus dizendo para ela que para a vida dela tem jeito? Ele está aqui essa noite. Você sabe o que eu mais alegra meu coração? É que esse Deus, ele é especialista em trabalhar estruturas de famílias. Aí ele falou assim: olha, do mesmo jeito que eu levanto um mendigo e coloco ele em destaque, eu visito a casa de uma mulher estéril. E eu pego essa mulher, eu transformo o cativeiro de angústia desta mulher em mãe de filhos. E eu dou uma família para essa mulher. E eu faço essa mulher habitar em família, ser uma alegre mãe de filhos. Aí quando ele escreve, ele fala o que vocês falaram. Ele fala: aleluia. Nem o escritor suportou a visão que ele teve. Eu acho extraordinário quem Deus levanta exatamente. Deus levanta, Deus usa, Deus capacita, Deus transforma, Deus liberta. Exatamente quem ninguém acharia que seria capaz ou que poderia acontecer alguma coisa naquela vida. Mas eu queria nessa noite falar, por intermédio do Espírito ao seu coração, que todo chamado ele tem um preço. Para você entender o que nós falamos aqui, leia Atos dos Apóstolos. Falar para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Olha que coisa extraordinária. Eu disse que nós precisamos pegar o miserável, o pecador, e apontar a cruz para ele, porque a cruz dá jeito em todo e qualquer homem na nossa igreja. No seu capítulo 3, 6, versículo 3, 4 e 5 fala assim: mas meus irmãos, escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, ó, cheios do Espírito de
sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Enquanto a nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Só que quando eles fazem aquela reunião, eu queria que você recebesse, os jovens recebessem essa palavra. Eles fazem aquela reunião, eles bombardeiam o coração de alguns jovens ali da igreja, que foram, na maioria, jovens destinados ao ministério da diaconia, para que eles cuidassem da vida dos aflitos e dos necessitados. E aqueles jovens saíram cheios de paixão, e eles levavam a palavra e cuidavam da vida dos aflitos, cuidavam da vida dos necessitados da igreja. E a Bíblia diz que, versículo 7, que crescia a palavra de Deus quando eles começaram a se dedicar, quando eles se dedicavam ao estudo da palavra e à oração. A palavra de Deus, ela crescia no meio do povo. No versículo 8, a Bíblia, ela conta a história de um jovem, que aí eu queria que você parasse e pensasse o preço que você vai pagar ao ser resgatado por Deus, ao ser impactado por Deus, ao ser cheio por Deus para um propósito, o preço que você pode pagar. A Bíblia diz que Estevão, cheio da graça e de poder, o jovem diácono Estevão, ele e de poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga contra Estevão. Verso 10: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Aquele jovem, ele foi cheio do espírito, e ele começou a pregar a palavra. Ele aceitou a palavra, ele abraçou a palavra, e ele começou a pregar a palavra com veemência, com um poder tão grande, que a sinagoga, aqueles da sinagoga, os fariseus, os publicanos, os saduceus, eles não resistiam com o poder que Estevão pregava. E a Bíblia diz que o jovem Estevão, eu queria que você analisasse isso e pensasse nisso nessa noite para a sua vida futura. Ele prega uma mensagem, e aquela mensagem começa a incomodar muito aquele povo, e eles se levantam contra ele. E quando ele pregava, eles se levantam para apedrejá-lo. Mas a Bíblia diz que quando ele era apedrejado, mais ele pregava. E veio, desceu sobre ele a graça de Deus. Ele olha os céus abertos, ele caindo, ou ele está adormecendo, diz: Senhor, recebe o meu espírito, pagar um preço, viver a essa dimensão de fé e de espiritualidade tem um preço muito caro. Mas eu vou dizer uma coisa para você nessa noite: vale a pena você pagar esse preço. Jovens cheios do Espírito, quando você se livrar de Deus, você vai fazer coisas aqui na sua comunidade que vai repercutir na eternidade. Atraia a atenção de Deus nessa noite através da sua fé. Faça coisas aqui que vai repercutir na eternidade. Aleluia. Coisa extraordinária, versículo 8. Para você entender o que é a força e a potência de um chamado. Deus, ele quer levantar jovens neste lugar que leve alegria a cidades. Olha aí, pastor. Deus, ele quer te chamar. Deus, ele quer te ungir. Deus, ele quer te revestir. Deus, ele quer te impactar aqui essa noite, para você levar uma palavra que gere alegria dentro da sua cidade. Olha para você ver o que está escrito no livro de Atos, capítulo 8, versículo de número 5 a seguir. Vamos ler a partir do verso 4. Entre
palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unanimemente as coisas que Filipe dizia, os sinais que ele ouvindo-as e vendo os sinais que ele pregava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e corpos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Deus, Ele quer te usar com poder, com autoridade, para você fazer e ver demônios sair gritando pelas ruas, coxos sendo curados, o nome de Deus sendo glorificado, sendo exaltado, e vida se rendendo aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.